Fußball em Porto Novo. Estamos em busca do resgate da história do futebol da antiga Porto Novo, depois de Itapiranga, que era composta pelos municípios de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis. Hoje estamos aqui no belíssimo campo do Esporte Clube 7 de Setembro de Medianeira. E vamos ouvir os componentes da equipe que vão relatar, vão contar a história toda desse clube tradicional aqui hoje de São João do Oeste. Meu nome é Cristiano Leisman, moro em São João do Oeste. Antigamente eu morava aqui na comunidade Medianeira. Vou falar um pouquinho da Sociedade Recreativa e Cultural Medianeira. Fundada em 19 de fevereiro de 1956, denominada inicialmente Sociedade Recreativa 15 de Novembro. Primeira diretoria eleita foi Pedro Aloysio Buffler, presidente, Aloysio Rasch, vice-presidente, Hugo Hackenhar, secretário, João Bracht, vice-secretário, Aloysio Wolfart, tesoureiro, Walter Schneider, vice-tesoureiro, Conselho Fiscal Efetivo, Crescêncio Willenbrink, Vicente Eid e Vunibaldo Kunst. E os suplentes, Teobaldo Willenbrink, Aloysio Agnes e Hermindo Plein. Aí, com o tempo, foi constituído o campo, aqui o Esporte Clube 7 de Setembro, mas antes disso, temos várias histórias a ser um pouco contadas. O primeiro time foi Palmeiras de Medianeira, nos anos de 1960, na qual o campo foi na terra lá do Arnaldo Walker. Depois, em 1969, manteve-se a equipe Palmeiras de Medianeira e o campo só foi mudado para a terra do Claudino Schitz. Esse Claudino Schitz que participou da Segunda Guerra Mundial aqui, hoje em memória. Depois, em 1974, então foi mudado novamente o campo, hoje atual aqui onde está. Se teve a ideia para ter o Clube 7 de Setembro, inaugurado ali em 1974, fundado na data de 17 de 7 de 1974. Foi sugerido por alguns membros a construção do campo de futebol no centro da comunidade, para estar mais centralizado. A comunidade dispunha de um terreno para tal, e esse foi botado em votação, então a maioria votou pela construção de um novo campo de futebol no centro da sociedade. E aí, em 16 de junho de 1974, votou-se por unanimidade o desligamento com o braço da sociedade, que era então ali o Clube de Palmeiras, e ter sido se tornado, então, 7 de setembro se tornou independente. Bom, meu nome é Daniel Groth, eu moro e sempre morei aqui na linha Medianeira, sou atualmente o presidente da Sociedade Cultural e Recreativa Medianeira. Daí, em 74, com o surgimento do 7 de setembro, que foi aqui no centro da comunidade, daí muitos não aceitaram o Palmeiras para vir aqui no centro da comunidade. Fizeram um clube independente e esse daí se desligou da sociedade atual. E daí a sociedade atual começou a regir o 7 de setembro, que foi fundado em 74, no mesmo local que está hoje. E daí a escolha do nome do Esporte Clube 7 de Setembro se deu em função de muitos sócios queriam que fosse um nome diferente. E já vários clubes da região dispunham de nomes de datas e coisas.
E daí, daí eles decidiram fazer um nome diferente, e foi sugerido o nome de 7 de setembro. E por ser no local onde antigamente sempre foi realizado o piquenique de 7 de setembro pela escola. Daí no local onde é o campo hoje. E daí o escudo ele é baseado na independência do Brasil, daí é do São Pedro, que gritou independência ou morte. Meu nome é Inácio Leisman. Eu quero contar um pouco da história que eu participei aqui do 7 de setembro. Comecei lá nos anos de 84, 85, jogando no 7, e depois disso eu saí, jogando um tempo no Palmeiras, mais tarde voltando de novo em 2001, 2002, que eu voltei. 2005 fomos campeão da segunda divisão aqui no clube 7 de setembro. E 2006 fui técnico no regional, onde a gente jogou no regional, onde o Fabiano começou a sua carreira e tudo. E mais tarde, com 49 anos, eu fiz um campeonato que o Cris e eu, nós jogamos junto, num campeonato ainda para encerrar depois, mas porque não deu mais. Boa tarde, meu nome é Fabiano Leisman, atualmente sou jogador de futebol profissional. Estou atuando na Grécia, na equipe do Ares FC. Sou natural aqui da comunidade medianeira, sou filho do Inácio e da Janete Leisman. Atualmente ainda moro aqui na comunidade. Comecei a minha trajetória como atleta gostando desde pequeno, né, de atuar e de jogar futebol. São coisas que desde pequeno já estavam na família, né, de gostar bastante do futebol e sempre contribuindo para a comunidade aqui de Medianeira. A gente teve numa época onde não teve tantas oportunidades, mas desde cedo já teve também pelos sábados de manhã, lá na época de 2001, onde a gente também, pelo município de São João do Oeste, onde a gente tinha escolinhas aqui na comunidade, onde eram nos sábados de manhã com os treinadores, o Claudir Bus, o Ricardo Gletzler, e isso já fazia com que a gente desde cedo, né, gostava já do futebol e participava bastante em todos os campeonatos pelos quais haviam aqui no município de São João do Oeste. E tive também a oportunidade, já desde cedo, participar dos aspirantes aqui da comunidade, né, o segundinho que era chamado na época. A gente lembra das histórias pelos quais o transporte era por caminhão aberto, né, para que a gente pudesse se deslocar às outras comunidades e participar dos campeonatos. São histórias e momentos que sempre ficam marcados, porque é o início, uma trajetória, hoje como um jogador profissional. E são várias histórias que poderia também contar já desde cedo, né, no Aspirantes, e foram 1 ou 2 anos no máximo, depois já estava presente na equipe principal, né, a primeira equipe aqui da comunidade 7 de setembro, né, e a gente também teve os Jogos Abertos. Eu também tive a oportunidade de jogar pelo 7 de setembro no futsal, os Jogos Abertos de São João do Oeste, onde a gente conseguiu se consagrar campeão, no qual a gente era formado aqui, jogadores aqui da comunidade, mais um outro fora, junto com o meu irmão Cristiano, o Joel, o Daniel, o Márcio, o Mairo, o Eduardo, o Charles, que eram de Cristo Rei, que estudavam com a gente conseguiu trazer aqui para que a gente pudesse fazer uma equipe um pouco mais forte e se consagrar campeão atuando contra São João do Oeste. Eu lembro também que estava presente, estava inscrito na equipe que se consagrou campeão da segunda divisão em 2005, 7 de setembro, no jogo lá em São João contra o Civema. Eu só estava inscrito ainda também por ser novo, mas não tive a oportunidade de jogar, mas estava presente naquele jogo também lá em São João do Oeste, depois na comemoração, né? São coisas importantes, né? O título sempre fica marcado na história do clube, né?
ainda mais sendo clube de comunidades, né, onde a gente sabe que também tem algumas comunidades maiores aqui na cidade de São João do Oeste, então sempre importante, sempre marcante, e estar presente nesses momentos, né, junto com meu pai, com nossos amigos, né, comemorando, foi um dia muito especial e bacana, onde a gente depois se deslocou aqui para a comunidade, para comemorar com toda a torcida aqui do 7 de setembro. E depois disso, retornando para a primeira divisão de São João do Oeste, do campeonato aqui municipal, que sempre foi bastante competitivo, o 7 de setembro, então, voltou novamente a jogar o regional, onde a gente tive a oportunidade de jogar. Também vou deixar aqui no depoimento, onde eu também tive só a oportunidade de jogar com meu irmão, não tive a oportunidade de jogar com meu pai, mas que também depois era o treinador. E depois a gente teve um dos jogos mais marcantes, acho que do 7 de setembro, no regional. A gente teve uma vitória diante de uma das equipes, ainda uma das maiores equipes hoje aqui da região, que era o Cometa, onde a gente teve uma virada aqui em casa de 2-1, no qual nesse jogo eu atuei como lateral esquerdo. São esses jogos que também ficam e a gente sempre lembra, e é bom a gente falar um pouco, né, deixar isso registrado, né, na história aqui da comunidade, para que pessoas futuramente possam ver, nossos filhos, pessoas que não tiveram oportunidade, mas que vai ficar registrado, aquele que pode mostrar um pouco, né, daquilo que foi vivenciado, daquilo que foi vivido na comunidade, né, onde as pessoas sempre se reúnem, sempre gostam muito do futebol, e isso sempre esteve presente no nosso sangue, e a gente sempre fica contente de poder falar um pouco, ainda mais por uma trajetória pelo qual hoje eu sobrevivo disso, daquilo que eu trabalho, daquilo que eu gosto, né? Sou um atleta profissional já há bastante tempo e pretendo continuar bastante tempo. Também, acho que não tenho mais muito que acrescentar em relação a isso, porque depois, já desde cedo, não tão cedo, mas já com 17 anos, 16 para 17 anos, eu acabei, então, começando a minha carreira e me deslocando, né, para fora, para que eu possa, para que eu pudesse, né, começar a trilhar a carreira como jogador, né, buscar o objetivo de ser um jogador de futebol profissional. Muito disso se deve também, deixar registrado aqui, pelas pessoas da comunidade, muitos amigos, que sempre, principalmente que tiveram a oportunidade de falar com meu pai, para que eu pudesse me esforçar um pouco, continuar e tentar buscar esse sonho de ser um jogador de futebol. E eu acho que isso também, esse apoio, esse carinho aí da comunidade, com certeza influenciou muito para que eu pudesse. E toda vez que eu lembro também, toda vez que eu estava, principalmente nesse início da minha carreira, atuando ali no São Luís de Juí, depois Chapecoense e sucessivamente os clubes pelo que eu passei, Cruzeiro, Palmeiras, Inter e depois fora o Boa Vista de Portugal, Denizli Sport da Turquia e hoje no Ares. Mas nesse início da carreira, eu sempre voltava, né, e ainda continuava sempre nos domingos, ou quando eu estava principalmente em Chapecó, retornava aqui na comunidade, assistia os jogos, atuava ainda por outras equipes aqui da região, e acho que isso é um pouco daquilo que eu tenho a comentar e a falar e deixar registrado um pouco da minha trajetória desde pequena aqui na comunidade de Linha Medianeira. Eu sou Canísio Grins, eu moro em Medianeira desde o ano 61, nasci em São João do Oeste e também joguei futebol aqui no 7 de setembro, primeiros anos, mas campeonato eu não chutei nenhum. Depois, mais tarde, a sociedade tinha que indicar um árbitro no CME lá, e também lá em Itapiranga, né, quando eu tinha o Enio Pauli, o Jaime Henriques como dirigente do futebol lá no... E daí a sociedade, por bem, achava me indicar, né? Porque antes daquilo eu tinha apitado um jogo ali, onde um certo árbitro não compareceu ali, né? Mas daí os dois clubes se reuniram e falaram, vou levar o Canísio ali, ele apita, né? Ele sempre apita os veteranos e tudo isso ali, né? E daí eles acharam que eu até fui bem, né? E daí eles me indicaram lá. Daí por 24 anos ainda eu apitei os campeonatos na região ali, como
em Itapiranga, Tunápolis, também aqui em São João do Oeste, por vários anos, e assim foi indo. E o nosso professor, o primeiro que nós temos o curso de arbitragem, foi o senhor Telmo Possano. Ele veio lá de Florianópolis. Naquela vez era considerado o melhor árbitro de Santa Catarina, né? Com ele vieram mais um e outro, mas os outros eu esqueci os nomes, mas esse tenho certeza que foi um. Daí tinha vários daquela região ali que fizeram aquele tal de curso, mas sempre assim eles escolheram um e outro. A maioria dos jogos eu sempre fui escalado, né? Depois, mais tarde, quando tinha os campeonatos aqui de São João do Oeste, e daí nós sempre fomos escolhidos 3 árbitros, daí um era o árbitro, o outro eram os Panteras. Geralmente era o senhor Ernie Huber, o Carmo Poneperger e eu, né? Daí nós geralmente dirigimos aquelas partidas. E nunca apanhamos, né? Isso que era o mais importante, né? E depois eu continuei apitando ali domingos de manhã, os veteranos, até os 65 anos. Daí, sabe o quê? As vistas não acompanharam mais as bolas, daí eu tinha de parar, né? Mas por bem, eu achei isso ali. Dá um tempo para isso ali. Eu sou Lúcio Pender, não joguei bola, pouco assim, mas eu fiz mais parte das diretorias. Quando a gente entrava ou ficava um pouco mais grande assim, daí os mais velhos começaram a se tirando, né? E falaram para nós que nós era a vez nossa agora de pegar e levar as coisas adiante. Nas partes de diretorias eu fiz praticamente todas as funções, só o tesoureiro, esse que eu nunca queria. Mas presidente foi 5 vezes, vice-tesoureiro sou hoje ainda, e a gente sempre estava ali no meio da turma e colaborando por tudo critério que vier, né? Daí sempre foi isso. E sempre se fazia a sua parte também nas ampliações, porque nunca era feito tudo de vez o que se tem hoje. Daí sempre se ajudava, né? O que se podia, que se fazia, né? A gente tinha que correr atrás, muitas vezes para formar um time, porque depois já era mais complicado, porque tinha sempre os outros que também estavam querendo, cada um queria os melhores jogadores, e aí sempre tinha que correr atrás e até discutir com os outros clubes para não tirar os nossos ali, que às vezes não era muito fácil, né? Meu nome é Lúcio Mombach, joguei antigamente no Palmeiras, onde o Inácio Leismann também jogou lá. Nós jogamos sempre juntos. Nos veteranos muito, eu joguei lá. No principal, lá de vez em quando. E daí, amigos meus pediram para eu ajudar a jogar aqui futebol. Tá, pensei que sou da comunidade, vou colaborar. Daí voltei para Medianeira, jogar ali. Joguei anos lá em cima, no Palmeiras. E depois comecei a jogar ali. E daí até hoje estou jogando aqui o meu futebol, estou já com 63 anos e nos veteranos sempre joga. Futebol de salão 2 vezes por semana, 1 hora seguida. Isso para mim o esporte faz muito bem para a saúde, porque hoje sou pequeno ainda e antigamente também era pequeno ainda. Mas todo mundo tinha respeito de mim, porque aqui o meu nome era o menor da comunidade. E daí a gente colabora para a nossa comunidade e nunca vou desistir enquanto jogar futebol. E me lembro, também era campeonato municipal de Itapiranga, fui escalado como árbitro também. Como o Ganício falou antes, ele falou que era o professor lá de Florianópolis. O meu professor era Tateu Menezes, árbitro da Federação Catarinense de Futebol. Me lembro uma vez, apitei uma partida entre Sumaré de Santa Fé, Esportivo de Valipio, lá em Valipio. E daí um jogador pulou
em cima do outro e caiu e quebrou a quadrícula. Daí, depois, no final do jogo, os caras vieram, eu era para expulsar aquele cara. Não, eu falei, ele só caiu de mau jeito. O que eu tive que fazer? Daí eles nem deram confusão nada em mim, porque para que expulsar um jogador inocente se só caiu? E o outro era inocente, ele pulou em cima e quebrou a clavícula, né? E daí ficou assim. O Sportivo ganhou de 1-0 naquela época. Se não me lembro, eu acho que o Canício, não sei, era o Inácio Rister, ou José Leisman, ou o Canício que era bandeira. Eu apitei essa futebol. Depois, quando São João do Oeste se mudou para município, daí tive que apitar aqui, naquela época, porque todos os clubes tiveram que escalar um árbitro, que os clubes que ajudaram a jogar o campeonato. Tive que se escalar um árbitro da comunidade. E daí, eu, o Canício e o José Lasman e o Inácio Rister, nós éramos os indicadores para a nossa comunidade. E o que eu até naquela época apitei muito foram as partidas amistosas. Me lembro que jogamos aqui no campo uma partida amistosa contra um time lá de Porão do Oeste. E daí eu apitei essa partida, no final do jogo eles vieram e me agradeceram. Jogamos no retorno lá em cima, eles não pegaram outro árbitro. Eu tive que apitar essa partida lá em cima, porque eles deram confiança em mim e você é o melhor árbitro que apitou aqui, e daí apitei lá em cima também. Meu nome é Valdir Rister, moro aqui na na comunidade Linha Medianeira, faço parte da trajetória de futebol do Esporte Clube 7 de Setembro, atuando como jogador, desde os aspirantes, desde novo. Daí só para falar um pouco do nosso campeonato municipal 2005, onde ficamos campeão, em cima da equipe do Esporte Clube Sivema, onde o primeiro confronto nosso era aqui em Medianeira, onde acabamos empatando em 0-0 no jogo. Daí voltamos domingo seguinte lá para a sede do município, para voltar a enfrentar o Esporte Clube Sivema, onde no primeiro tempo acabamos perdendo por 1-0. Daí no segundo tempo nós acabamos empatando o jogo. Daí, na hora que o juiz apitou o encerramento do jogo, nós já vibramos, e já sabia certo que nas cobranças de pênaltis nós ia ganhar, quando nós tínhamos bons reforços de fora, da região de Palmitos, que eram o Marcos, o Cláudio, o Leomar e o Maninho. Eram os reforços que nós conseguimos pegar de fora para reforçar o nosso time, porque eram necessários, porque todos os clubes praticamente investiram um pouco para reforçar seus times para jogar os campeonatos da região, né? E assim nós também conseguimos montar um time bem forte para competir com o campeonato, com os outros clubes. Daí, no final do jogo, nos pênaltis ficamos campeões. Daí fizemos só festa e voltamos para cá, para nossa comunidade, e continuamos festejando o título durante a noite ainda. E também, até hoje, estou participando dos campeonatos por aí, dos jogos que tem no nosso município. E assim, atualmente, só estou atuando no nosso veterano do Esporte Clube 7 de Setembro. Aí. Bom, então aqui nós vamos falar um pouquinho dos troféus aí, dos títulos aí conquistados pelo Esporte Clube 7 de Setembro. A gente vê aí que é uma vasta de troféus, mas em outros lugares também. Temos aqui título de 2 anos seguidos aí da Taça Amizade, 2012, e esse aqui é de 2011. Tem também na Taça Amizade aqui, teve uma dobradinha, teve o título na categoria aspirante e também na categoria principal, esse foi 2007. Isso, na verdade, foi 3 títulos seguidos. Aconteceu em 2007, fomos campeão, daí uns 4 anos não aconteceu a Taça Amizade. Taça Amizade era só jogadores da comunidade, daí não podia pegar jogadores de fora. Daí fomos 3 vezes campeão seguido. 2011? Sim, esse aqui é o de 2011,
Daí o pessoal daqui ficou campeão do futsal livre, dos Jogos Abertos. Não, no Campeonato Municipal ficou campeão do futsal livre. E aqui tem um fato que na final a equipe só teve cinco jogadores para disputar, não teve nenhum reserva, nada. E contra a equipe muito qualificada, no qual eu não joguei, o Dani jogou, o Joel, o Mairo. Eu, na verdade, aquele ano também não joguei, acho que estava machucado. Mas o fato aí deles não ter, na final, reservas para estar podendo substituindo ou não, tiveram que simplesmente com os 5 jogadores se virar. 2005, 2006, título do futsal sub-15, na qual antes o Fabiano comentou, na qual ele participou também. Aqui temos um fato bem histórico, assim, que é o 3º lugar da 3ª divisão, que na época ainda era considerado Itapiranga, era no ano de 91-92, na administração 89-92, Áureo e o Jairo. E aqui então, título, o primeiro campeonato Copa Rádio Itapiranga, Roller Sport de futebol de base, que era sub-18, e daí a nossa base é formada por jogadores aqui de Medianeira, mais 3 reforços de Macucuzinho e 4 de Cristo Rei. E outro fato assim que é bem interessante é pelo critério que a equipe aqui de 7 de setembro ganhou esse título. Foi pelos critérios de cartões vermelhos. Disputa foi num triangular final, 7 de setembro. Grêmio União e Pitangueira. Estrela de Pitangueira. No caso, tive o triangular final, o último jogo sendo aqui no campo de Medianeira. Teve os 2 jogos anteriores empatados e no qual a equipe de Medianeira estava em 2º lugar. Não importava ali o resultado do jogo, se alguém perdia. E aí, casualmente, teve empate. Durante o jogo, a equipe do Estrela foi um expulso, no qual nós passamos tendo já certa 2ª colocação. No final do jogo, ou durante o jogo, um jogador do Grêmio União foi expulso também. E depois, no final do jogo, o jogo já tinha encerrado, Ernie Juva era o árbitro e acabou expulsando mais um no Grêmio União, na qual então a gente ficou com o título aí pelos cartões vermelhos. Critérios de empate. E desse aí, esse aqui, a troféu de campeão era a 2ª divisão, do ano de 2013. Daí tinha 6 equipes, os 4 primeiros era a 1ª divisão e os outros 2 disputaram o título da 2ª divisão, no qual o 7 de setembro aí se sagrou campeão. E temos então aqui um dos troféus mais relevantes aí do Sport Clube 7 de setembro, que foi em 2005, que foi o título aí em cima do Civema lá nos pênaltis, campeão da 2ª divisão também. E daí depois desse ano, daí o 7 de setembro participou do Campeonato Municipal da 1ª divisão, daí formava já uns times mais caseiros com uns reforços de fora, e daí geralmente chegava nas semifinais e geralmente ficava com o 3º lugar. Troféus de 3º lugar tem bastante, mas em si a comunidade, o Esporte Clube 7 de setembro, sempre quando pude participava dos campeonatos, não só do futebol, como se pode ver, participaram também de canastra, 48, bolão, tem hoje ainda essas modalidades ativas aqui na comunidade. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Futsal em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Sports, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol e que o clube sorteado poderá ir lá na Tipo Calçados e escolher a bola do seu feitio. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.